Antes, tá? Continuando, de hoje nós vamos falar das propriedades. Então, nós vamos enunciar 9 propriedades. Então, a primeira propriedade é a fila de zeros. A segunda propriedade é filas paralelas proporcionais ou iguais. A terceira propriedade fala a respeito da troca de filas paralelas. A quarta propriedade é a multiplicação de uma fila por uma constante. A quinta propriedade é o determinante da transposta. A sexta propriedade, determinante da matriz triangular. A sétima é o teorema de Binet. A oitava propriedade é o teorema de Jacobi. E a nona propriedade é o determinante da matriz inversa. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira propriedade, ó. Todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz M forem iguais a zero, o seu determinante será nulo. Isso é, o determinante da matriz M é igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho essa matriz. Menos 1, menos 4, esse determinante, né? Menos 1, menos 4 e 9 na primeira linha, 2, 8 e 3 na segunda, 0, 0 e 0 na terceira linha. Então eu tenho aqui uma fila de zeros. No caso aqui, essa fila é a terceira linha. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir a primeira coluna. Vou colocar aqui, ó. Menos 1, 2 e 0. Vou repetir a segunda coluna. Menos 4, 8 e 0. Tá? Vamos multiplicar agora a partir da diagonal principal. Lembrando que quando eu multiplico nesse sentido, eu somo. Certo? Então, nesse sentido aqui, ó, a gente soma. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 1 vezes 8 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 3 vezes 0, 0. 9 vezes 2 vezes 0, 0. Ok? Agora vamos no sentido oposto. No sentido oposto, vai ficar a partir da diagonal secundária, nós vamos começar a multiplicar. Lembrando que nesse sentido a gente subtrai. Ok? Então aqui vai ficar 9 vezes 8 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 3 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 2 vezes 0, 0. Somando 0 mais 0 mais 0, menos 0 menos 0 menos 0, isso aqui dá 0. Então, portanto, se eu tiver uma fileira inteira igual a 0, tá? O determinante dessa matriz é nulo, é 0 também. Certo? Segunda propriedade. Se uma matriz M possui duas linhas, né, ou duas colunas proporcionais ou iguais, seu determinante também será nulo. Se a gente observar aqui nesse exemplo, ó, a primeira coluna é 1, 4, menos 5. A segunda coluna, 3, 12 e menos 15. Terceira coluna, 2, 7 e 1. Notem vocês que a segunda coluna aqui, ó, ela é a primeira coluna multiplicada por 3. Então, se eu fizer, ó, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Então, a segunda coluna ela é proporcional à primeira coluna. Nesse caso aqui, a segunda coluna é 3 vezes a primeira coluna. Se a gente calcular esse determinante aqui, nós vamos ver que ele vai dar 0. Vamos lá, vamos repetir aqui a primeira coluna. 1, 4 e menos 5. Vamos repetir aqui a segunda coluna. 3, 12 e menos 15. E agora vamos começar a multiplicar a partir aqui da diagonal principal. Vamos multiplicar aqui, depois aqui, e depois aqui. Sempre lembrando que nesse sentido a gente soma, ok? Então aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes 12 é 12. 12 vezes 1, 12. 3 vezes o 7 vai dar 21. 5 vezes o 21,
5 vezes o 1 dá 5. 5 vezes o 2 dá 10. Dá 105. Com esse sinal de menos aqui, vai ficar mais menos 105. Tá? Se eu fizer agora 2 vezes o 4 dá 8. 8 vezes o 15, o menos 15. 8 vezes o 5 vai dar 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Com esse sinal de menos aqui, menos 120. Tá? Agora, na volta, a gente subtrai. No caso aqui, a volta, nós vamos fazer aqui da diagonal secundária. 2 vezes 12 vezes 5, menos 5. 1 vezes o 7 vezes o menos 15. 3 vezes 4 vezes 1. Tá? Lembrando aqui que na volta a gente subtrai. Ok? Então, vai ficar menos. 2 vezes o menos 5 dá menos 10. Menos 10 vezes o 12 dá menos 120. Então, menos 120. Menos 1 vezes 7 dá 7. 7 vezes o 15. 7 vezes o 5 dá 35. Bom, 3. 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Menos 105. Aqui é negativo, tá? Menos 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes o 1, 12. Agora, menos 12. Isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 12 mais 12, 0. Menos 105, ao menos com menos mais. Com mais 105, 0. E sobrou aqui menos 120, ao menos com menos mais. Com mais 120, 0. Isso aqui dá 0. Tá vendo? Então, se uma linha ou uma coluna for igual ou proporcional à outra, o determinante dá 0. Ok? Propriedade 3. Se trocarmos entre si a posição de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada M, o determinante da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior. Exemplo. Então, se eu trocar de ordem duas linhas ou duas colunas, a gente muda o sinal do determinante. Tá? É isso que essa propriedade está dizendo. Vou mostrar nesse exemplo aqui, onde eu tenho a matriz A, e eu obtive, a partir da matriz A, essa matriz B, trocando de ordem a primeira com a segunda coluna. A primeira coluna da A é a segunda coluna da B, e a segunda coluna da A é a primeira coluna da B. A terceira coluna é a mesma. Tá? Então, vou mostrar aqui o sinal dos dois determinantes, eles são opostos. Tá? Então, vamos lá. Então, o determinante da A, eu vou obter assim, ó. Então, a primeira coluna é 1, 4 e 7. 1, 4 e 7. Segunda coluna, menos 2, 5 e 8. Menos 2, 5 e 8. E a terceira coluna, 3, 6 e menos 9. 3, 6 e menos 9. Agora aqui eu posso usar XO ou eu posso usar a regra de Sarros. Eu vou usar a regra de Sarros, que é a mais comum. Eu vou repetir aqui a primeira coluna. 1, 4 e 7. Menos 2, 5 e 8. Nós vamos começar a multiplicar agora a partir da diagonal principal. Então, vou dizer 1 vezes 5 vezes menos 9, menos 2 vezes 6 vezes 7, 3 vezes 4 vezes 8. Lembrando que nesse sentido aqui, a gente soma, tá? Então, 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1 menos 9 dá menos 45.
2 vezes o 6 dá 12. No caso, menos 12. Menos 12 vezes 7 vai dar menos. 7 vezes o 2 é 14, vai 1. 7 vezes 1 é 7, com mais 1, 8. Tá? 3 vezes o 4 dá 12 e 12 vezes o 8. Nesse caso vai dar positivo. Tá? Só para mostrar uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar o negativo entre parênteses, aqui deu menos 45 e aqui deu menos 84, certo? Mais 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 8, 8 vezes o 2 vai dar 16, vai 1, 8 vezes 1 é 8, mais 1, 9, 96, certo? Né? 12, 13, 18. Agora na volta, vamos fazer a volta agora. Na volta, a gente subtrai. Na volta, lembrando, né? E nós vamos multiplicar agora na volta a partir da diagonal secundária. E na volta a gente subtrai. Vou colocar o sinal de menos aqui. Aqui vai ficar 3 vezes o 5, 15. 15 vezes o 7. 7 vezes o 5 dá 35. Bom, 3. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. 1 vezes 6 é 6. 6 vezes 8 é 48. Menos 2 vezes o 4 dá menos 8. Menos 8 vezes o menos 9 dá 72. Isso aqui vai ficar igual a menos 45, menos 84, mais 96, menos 105, menos 48, menos 72. Fazendo essa soma aqui, então, menos 45, menos 84, mais 96, menos 105, menos 48, menos 72. Isso aqui vai dar menos 258. Então, deu menos 258. Esse é o determinante da A. O determinante da A deu menos 258. Agora vamos calcular o determinante da B. Lembra que a B eu obtive da A trocando a ordem da primeira com a segunda coluna. Então, a segunda coluna da A é a primeira coluna da B. Então, vai ficar aqui menos 2, 5 e 8. E a segunda coluna da B é a primeira coluna da A. Certo? 3, 6 e menos 9. Foi igual. Vou fazer a regra de Sarso também. Vou repetir a primeira coluna. Eu vou repetir a segunda coluna. Nós vamos começar a multiplicar aqui a partir da diagonal principal. Lembrando que nesse sentido aqui, a gente soma. Ok? Vai ficar assim, ó, menos 2 vezes o 4 dá menos 8. Menos 8 vezes o menos 9 vai dar mais 72. 1 vezes 6 vezes 8, 48. 3 vezes o 5 vezes 7. 3 vezes 5 dá 15. 7 vezes o 15 dá 105. Agora, na volta, a gente subtrai, ok? Começando aqui a partir da diagonal secundária. Então, vai ficar 3 vezes o 4 é 12. 12 vezes o 8 dá 8 vezes o 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. Então, vai dar
96. Menos 2 vezes o 6 dá 12. Menos 12. Menos 12. Menos 12 vezes o 7. 7 vezes o 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Vai dar menos 84. E 1 vezes 5 é 5. Vezes o menos 9 dá menos 45. Isso aqui ficou 72 mais 48 mais 105 menos 96 mais 84 mais 45. Menos com menos mais, menos com menos, menos com menos mais. Aí estou fazendo essa conta aqui. 32 mais 48 mais 105 menos 96 mais 84. 45, isso aqui vai dar 258. Aqui deu 258. Então, ó, determinante da AB é igual a 258. Notem vocês que o determinante da A é o oposto do determinante da B. Um deu 258, o outro deu menos 258. Então, quando a gente troca duas fileiras, né, paralelas, né, a gente troca uma linha com outra de posição ou uma coluna com outra, a gente troca o sinal do determinante, tá? Uma observação, nós podemos usar a regra de Chió com o A um diferente de zero se existe algum elemento igual a 1 na matriz trocando a posição de linhas e colunas. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma matriz de ordem 4 e eu, a princípio, não consigo aplicar Chió porque o elemento A1 é 3. Eu teria que ser 1. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu trocar essa linha com essa, né, se eu trocar a primeira linha com a terceira linha, o 1 que está aqui, ele passa para cá. Só que quando eu troco de ordem, eu troco o sinal do determinante. Então, esse determinante vai ficar negativo agora. Tá? Aí a minha matriz vai ficar assim. Essa daqui passa a ser, a terceira linha passa a ser a primeira, então fica 4, 1, 2 e 0. A segunda linha continua igual. 2, 3, 6, 9. Agora a terceira linha passa a ser a primeira, né? Ou melhor, a linha que estava na primeira posição aqui passa a ficar na terceira, então passa a ser a terceira linha. 3, 2, 0 e menos 1. E a quarta linha continua. Menos 2, 2, 3 e menos 4. Bom, notem vocês, eu troquei de posição duas linhas, troco o sinal do determinante. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar o elemento A1 em 1. Eu vou trocar de ordem a primeira com a segunda coluna. Aqui eu vou trocar de ordem, tá? Quando eu troco de ordem, troca de sinal. Como o sinal aqui é negativo, passa a ser agora positivo. Ok? Então a primeira coluna vai ser essa coluna aqui, que é a segunda, passa a ser a primeira. 1, 3, 2 e 2. Essa coluna aqui passa a ser a segunda. 4, 2, 3 e menos 2. As outras colunas continuam iguais. 2, 6, 0 e 3. 0, 9, menos 1 e menos 4. Fazendo isso, nós temos aqui o elemento A1 igual a 1 e o determinante dessa matriz é igual ao determinante da matriz anterior. Então, eu posso aplicar a regra de Chió quando o elemento A1 for diferente de 0 e existir um outro elemento aqui for diferente de 1, né? Quando existir o elemento
Então, ó, eu posso aplicar a regra de Chió em uma matriz quando o elemento A1 for diferente de 1 e existir um outro elemento dentro da matriz que é igual a 1. Nesse caso, nós tínhamos esse elemento aqui igual a 1 e eu transportei ele para cá, fazendo duas trocas. Troquei a primeira linha com a terceira e depois eu troquei a primeira coluna com a segunda coluna. Ok? Propriedade 4. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada são multiplicados por um mesmo número real k, então o seu determinante fica multiplicado por k. Exemplo A. Observe vocês, ó, esses dois casos aqui. Eu tenho aqui essa matriz, né, o determinante dessa matriz, 21 menos 35, 4 e 9. Notem que a primeira linha dessa matriz aqui é 7 vezes a linha dessa outra matriz. Ó. 7 vezes 3 dá 21, 7 vezes menos 5 dá menos 35. Então, esse determinante aqui é 7 vezes esse outro determinante. Eu peguei essa linha aqui, multipliquei por 7 e obtive essa linha. No geral, o determinante fica multiplicado por 7. Vamos mostrar. Ó. 21 menos 35. Vamos lá. Então, no exemplo A aqui, eu tenho 21 menos 35, 4 e 9, né? 4 e 9. 4 e 9. Vamos calcular esse determinante aqui. Então, vai ficar igual a 9 vezes o 21. Multiplica aqui a diagonal principal. Então, 9 vezes o 29 vezes o 9. 9 vezes 2, 18. Menos, agora a gente multiplica a diagonal secundária. 4 vezes o menos 35. É menos 4 vezes 5, 20. Bom, 2. 4 vezes o 3 dá 12. 13, 14. Então isso aqui vai ficar 189 mais 140. 0 mais 9. 4 mais 8 é 12, vai 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então vai dar 329. O outro exemplo aqui, ó, é 7 vezes o determinante. Aonde? Aqui é 3, aqui é menos 5, aqui é 4 e aqui é 9. Então vai ficar 7 vezes. Vamos colocar aqui o determinante. Então vai ficar, vamos multiplicar, né? Primeiro, a diagonal principal. Então 3 vezes o 7, 3 vezes o 9 dá 27. Menos, agora, diagonal secundária. Menos 5 vezes o 4. Menos 20. Então, isso aqui vai ficar 7 vezes 27 mais 20. Então, isso aqui vai ficar igual a 7 vezes 27 mais 20. O 7 mais 0 é 7. E 2 mais 2 é 4. Então, 7 vezes o 47. Ó, 7 vezes o 9 é 49. Bom, 4. 7 vezes o 3 é 28. Mais 4, 32. Deu a mesma coisa. Ó. Ok? Os dois determinantes são iguais. Então, quando você multiplicar uma linha ou uma coluna por um número real k, o determinante fica multiplicado por k. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui eu tenho a A, certo? Notem vocês que a primeira linha, a primeira coluna da A, 3, 9 e 4. A primeira coluna da B, 3, 9 e 4. A segunda coluna da A, menos 6, 8 e 2. A segunda coluna da B, menos 3, 4 e 2. A terceira coluna é a mesma, né? 7 menos 5 menos 9, 7 menos 5 menos 9. Observem que a segunda
coluna da B é a metade da primeira linha, da primeira coluna da A. Ah, olha lá, ó. Se você observar aqui, eu pego essa coluna aqui, ó, e a metade, essa coluna dessa coluna aqui. Ó, menos 3 por 2 dá menos 6. 4 dividido por 2 dá 8. Desculpa. Menos 3. No exemplo B, observe que a matriz A, primeira coluna 3, 9 e 4. Da matriz B, 3, 9 e 4. Segunda coluna, menos 6, 8 e 2. Segunda coluna, menos 3, 4 e 1. Terceira coluna, 7, menos 5 e menos 9. 7, menos 5 e menos 9. Observe agora essa segunda coluna e essa segunda coluna. Nota que a primeira coluna da A é igual à primeira coluna da B. A terceira coluna da A é igual à terceira coluna da B. Tá? A diferença está na segunda coluna. Notem que a segunda coluna da B é metade da segunda coluna da A. A segunda coluna da A é menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Depois, 8. 8 dividido por 2 é 4. E 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o determinante da B vai ser metade do determinante da A. Tá? Vamos calcular para mostrar que isso é assim mesmo. Então, vamos lá. 3, 9, 4. Determinante da A. 3, 9 e 4. Menos 6, 8 e 2. Menos 6, 8 e 2. 7 menos 5 e menos 9. 7 menos 5 e menos 9. Vamos calcular esse determinante aqui. Vamos repetir aqui a primeira coluna. 3, 9, 4. A segunda coluna, menos 6, 8 e 2. Vamos começar a multiplicar a partir da diagonal principal. Lembrando que aqui a gente soma. Então eu vou ter 3 vezes o 8 vezes o 9. 3 vezes 8 vezes 9. 3 vezes 8 vezes 9. Como o 9 é negativo, vai dar negativo aqui. Menos 216. Menos 5 vezes o menos 6 dá menos 30. 30 vezes 4 vezes 4, 12. Isso aqui vai dar 120. E 7 vezes 9 vezes 2. 2 vezes 9 é 18. 7 vezes o 18 é 126. Agora, na volta, a gente vai subtrair. Começar a partir da diagonal secundária. Lembrando, né? E na volta, a gente subtrai. Vai ser menos 7 vezes 8 vezes 4. 7 vezes 8 vezes 4. 224. Três vezes o 5 vezes 2. 2 vezes 5 dá 10, nesse caso é menos 10. Menos 10 vezes o 3 dá menos 30. Menos 9 vezes o 9 vai dar menos 81. 81 vezes o menos 6, esse aqui vai ficar positivo. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 8, 48. Somando isso daí, 650. Agora vamos fazer o determinante da B. Então, determinante da B. Lembra que a B só divide a segunda coluna por 2.
com relação a A, né? Então, aqui a primeira coluna continua a mesma, a segunda coluna é a metade, então metade de 6 é 3, de 8 é 4 e de 2 é 1. A terceira coluna continua igual a da A. Aqui, vamos aplicar a regra de Salles. Eu vou repetir a primeira coluna, depois a segunda coluna. Nós vamos começar a multiplicar a partir aqui da diagonal principal. Lembrando que quando a gente multiplica a partir da diagonal principal, a gente sempre soma o resultado. Então, 3 vezes o 4 vai dar 12. 12 vezes o menos 9 vai dar menos. 9 vezes 2 é 8, vai 1. 9 vezes 1 é 9, com mais 1, 10. Então, menos 108. Nota, ó, menos 216, menos 108. Já é a metade. Mais. Menos 3 vezes o menos 5 dá 15. 15 vezes 4 dá 60. 120, 60. Já é a metade. 7 vezes o 9 dá 63. Vezes 1, 63. 63, olha lá, 126 é a metade. 63 é a metade de 126. Agora na volta. Da diagonal secundária. Agora aqui a gente, lembrando, aqui a gente subtrai. Ok? Então vai ficar menos 7 vezes o 4 dá 28. 28 vezes 4. 4 vezes o 8 dá 32. Bom, 3. 4 vezes o 2. 4 vezes 7 vezes 4 dá 28. 4 vezes 28. 4 vezes o 8 dá 32. Vão 3. 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. 112. 112 é a metade de 224. 3 vezes o menos 5 dá menos 15. Menos 15 vezes o 1, menos 15. Então, menos 15. Menos 30, menos 15. O menos 15 é metade do menos 30. Por último, menos 3 vezes o 9 vai dar menos 27. Menos 27 vezes o menos 9 dá mais. 9 vezes o 7 dá 63. Vão 6. 9 vezes o 2 dá 18. 18 mais 6, 24. 243, que é a metade de 486. Certo? Então, se a gente somar isso daqui, tem que dar metade de menos 650, que vai menos 325. Exatamente a metade de 350. Então, portanto, o determinante da AB é metade do determinante da A. Ou, né, o determinante da A é o dobro do determinante da B. Ok?